Inicialmente, nós vamos entender o conceito de um verbo. Se alguém perguntasse para vocês o que é um verbo, vocês iriam pensar: com que é que eu expresso um processo de ação, um estado, um fenômeno, uma existência, um desejo? É através do verbo que nós expressamos tudo isso. Então, o que é um verbo? Verbo é a palavra variável que exprime um processo de ação, de estado, um fenômeno, uma existência, um desejo. Vamos entender a letra A. Todos comeram o bolo. O verbo é esta palavrinha aqui, comeram. É uma forma verbal. Comeram do verbo comer. O verbo comer expressa uma ação. Na letra B, nós temos o jogador está nervoso. Estar do verbo estar. Esse verbo expressa um estado. Na letra C, nós temos nevou. Nevou em Macaúbas, nevou em São Paulo. Nevou do verbo nevar. Expressa um fenômeno da natureza. Na letra D, havia 15 candidatos para cada vaga. Havia do verbo haver. Esse verbo, o verbo haver, através da forma verbal havia, expressa uma existência. Letra E, desejo. Quero estar no teu corpo como uma tatuagem. Nesse caso, nós podemos perceber que quero, do verbo querer, expressa um desejo. Aqui em cima eu disse que o verbo é uma classe variável. Por que variável? Porque ela flexiona em tempo, presente, passado e futuro, em modo, que nós vamos ver nas próximas aulas, em número, pessoa e voz. Juntamente com o substantivo, o verbo é a classe gramatical que mais contribui para dar sentido ao discurso. Vamos ver no próximo slide. Estrutura do verbo. Quando se fala em estrutura, é do que o verbo está formado. Quais as partes do verbo? Imagine uma casa. Uma casa é construída, ela é composta de alicerce, de parede e de cobertura. Nesse caso, o verbo aqui, ele é composto de 3 partes. A primeira parte, CANT, é o radical. Aqui nós temos a letra A. A letra A é a vogal temática. A letra R é a desinência de infinitivo. Muitas pessoas falam terminação de infinitivo, mas eu prefiro, falar logo o nome técnico, que é desinência de infinitivo. Então, o verbo cantar, ele é formado pelo radical, pela vogal temática e pela desinência de infinitivo. O verbo bater, B-A-T mais E mais R. B-A-T, radical, o E, vogal temática, o R, desinência de infinitivo. O verbo partir, P-A-R-T, radical, o I, vogal temática, o R, desinência de infinitivo. Então, esses 3 verbos dos exemplos, eles são formados de radical, de vogal temática e de desinência de infinitivo. Quando fala desinência de infinitivo é porque há outras desinências. Então, veja bem, nós vamos agora entender cada parte. Vamos pegar exemplo, o verbo amar. O verbo amar, para eu tirar o radical de um verbo, eu tenho que ir até a vogal temática. Então, AM, radical. O que é um radical, professor? Radical é a parte que serve de base do significado. Ou seja,
É lá que nós encontramos o significado do verbo. A vogal temática. Vogal temática é o A. Professor, o que é uma vogal temática? É um elemento que serve de ligação entre o radical e as desinências, as possíveis desinências que o verbo, que a palavra pode ter. E desinência de infinitivo é o R. O que é a desinência? É a terminação do verbo. Aqui ela terminou na letra R. Uma outra questão também que a gente deve entender é que o verbo tem o tema. Para você encontrar o tema de um verbo é muito fácil. Você tira o radical mais a vogal temática. Vamos ver no próximo slide um exemplo disso. Então veja bem aqui, nós temos aqui o verbo amar. O verbo amar eu tenho o radical, eu tenho a vogal temática e eu tenho a desinência de infinitivo. Toda vez que eu tiver no verbo a vogal temática a, ela pertence à primeira conjugação. No verbo comer nós temos COM radical mais o E, que eu coloquei maiúsculo aqui, tá vendo? É vogal temática, o R desinência de infinitivo. Toda vez que eu tiver a vogal temática é segunda conjugação. Verbo partir, PART radical, o I vogal temática e o R desinência de infinitivo. Quem é a vogal temática? I. Então toda vez que eu tiver a vogal temática I, terceira conjugação. Entenderam? Então veja bem, vogal temática A, primeira conjugação, E, segunda conjugação e terceira conjugação. Tranquilo? Agora nós vamos ver na prática identificar um verbo e, se possível, qual a desinência dele. Vamos lá? Uma estrofe da música Chitãozinho e Chororó, Planeta Azul, começa assim: a vida e a natureza sempre a mercê da poluição. Meus queridos, nesse enunciado, nesses dois versos da música, eu não tenho verbo. Se invertem as estações do ano. Olha que invertem um verbo de ação, invertem do verbo inverter. É um verbo. Faz calor no inverno e frio no verão. Nesse enunciado, nós temos aqui, ó, o cursorzinho rodando aí, ó, faz do verbo fazer, outro verbo. Os peixes morrendo nos rios. Morrendo é uma ação, morrendo do verbo morrer. Estão se extinguindo espécies animais. Estão do verbo estar e extinguindo do verbo extinguir. E tudo que se planta, colhe. Planta, ação do verbo plantar, é uma ação, é um verbo. Colhe do verbo colher, outro verbo. O tempo retribui o mal que a gente faz. Retribui é outro verbo, retribui do verbo retribuir e faz do verbo fazer. Tranquilo? Olha que legal! Nessa aula nós aprendemos que o verbo é uma classe de palavra variável que expressa ação, estado, existência, fenômeno da natureza. E o que mais? Vamos no próximo slide? Vamos recordar? Verbo é a classe gramatical de palavra variável que expressa ação, estado, fenômeno e existência. Nesse caso, estamos preparados para fazer nossa atividade sobre essa classe gramatical tão importante que é o verbo. Muito obrigado pela atenção.